Esse vídeo é principalmente para você, fã antigo de Pokémon, de pelo menos 10 anos e meio de assistir o anime. Nesse vídeo você vai entender o que eu vou falar a respeito das mudanças que ocorreram no anime e onde Pokémon teve uma mudança brusca, onde não teve, onde pode ser considerado clássico e onde não pode ser considerado mais clássico. Não é um senso comum decidirmos que até tal geração foi clássico, porque existe uma divisão de opiniões dentre os fãs na comunidade do anime e de toda a franquia, é claro. Mas aqui vamos destrinchar um pouquinho como cada geração se comportou e como o Ash mudou de uma geração para outra de forma mais acentuada, para sabermos se, com todas essas características e outras, até onde Pokémon foi bom e até onde não foi. Eu sou o Fio do canal Fios Utopia. Se inscreva no meu canal, curta e comente o vídeo que eu vou trazer muitos mais conteúdos de Pokémon para aqui e muitos outros animes como Boruto, One Piece, Black Clover, Boku no Hero. Então vamos começar. Bom, uma breve resumida de como foi a minha experiência assistindo um anime Pokémon. Eu comecei no ano de 2008, não é? Há praticamente 17 anos atrás. Quando eu comecei a assistir era na Rede TV. Eu não sou um fã desde o programa da Eliana, igual a vocês que podem estar assistindo o vídeo aqui, fãs mais antigos ainda de mais de 2 décadas. Porém, quando eu comecei a assistir foi na primeira geração. Eu assisti uma sequência de temporadas que, divididas aqui no Ocidente, obviamente, não é? Essas temporadas não são iguais no Japão, lá é dividido de uma forma. Mas até a 4ª temporada, Pokémon Campeões da Liga Johto, eu assisti, da primeira geração até da primeira temporada até a 4ª. Depois, na Rede TV pulou para a 8ª e foi até a 10ª. Depois ele retornou à primeira. Não tinha todas as temporadas para assistir, então não assisti tudo em ordem cronológica, não. Mas depois eu comecei a procurar as temporadas que faltavam, Master Quest, a Advanced Challenge. Essas temporadas 5, 6, 7 eu assisti depois. Mas mesmo com a experiência de assistir sem ter sido direitinho cronologicamente, eu cheguei até Sinnoh na 13ª temporada. Então eu já tinha assistido. Quando eu cheguei a assistir a 13ª temporada de Sinnoh, né, que saiu por aqui no Brasil por volta de 2011, eu ainda nem tinha assistido as que faltavam de Advanced, mas eu já tinha uma noção, né, Advanced, como Ash era, como a May era, como o Max e o Brock e tal. Então, tomando como base as 4 primeiras gerações, eu consigo entender como espectador, como fã antigo, como fã que assistia há muitos anos, que a fase clássica de Pokémon durou até Sinnoh. Obviamente, vocês vão ter algumas opiniões diferentes. Coloquem aí nos comentários. Eu acho que o clássico é só a primeira série, né? Até Johto, porque é a primeira série de todas. Acho que o clássico é só a primeira geração, porque são os primeiros Pokémons. Eu acho que o clássico vai até ruim. Acho que o clássico vai até Sinnoh. Coloquem aí nos comentários. Mas por que é que eu trago aqui para vocês que isso é a minha opinião? Pokémon clássico até Sinnoh. Principalmente porque em Unova houve o reset do Ash. Em Unova, aparentemente, o Ash virou o quê? Ele era o mesmo Ash do início de Kanto, só que com toda a transferência de experiências que ele teve até Sinnoh passada para ele, assim, no dia 1. É como se pegasse o Ash de Sinnoh, toda a experiência que ele teve até Sinnoh, num multiverso, e colocasse essa experiência no Ash de início lá em Kanto. Esse é o Ash de Unova pra mim, porque ele lutou contra um Snivy e perdeu lá no início de Unova, e parecia que ele não tinha viajado às outras regiões, parecia que ele voltou ao primeiro dia. Parecia até que ele era mais infantil ainda do que o Ash do episódio 1 de Kanto. Então, esse reset acabou com a progressão fantástica que o anime estava tendo. O Ash em Sinnoh foi maravilhoso. O Ash chegou em um ápice de crescimento e maturidade que dali pra cima era só melhora. Mas em Unova eles resolveram resetar. Alguma estratégia mercadológica para as vendas dos jogos, ou também pode ter sido questão de que, com o passar das gerações, a audiência de Pokémon estava caindo. Porém, até Sinnoh, Pokémon conseguia se manter com facilidade no top 10 dos animes mais vistos do Japão. Em Unova foi que quando começou essa
estabilidade acabar. Começou a perder posições de top 10. E quando chegou em Kalos, que é uma geração que eu acho que é um novo clássico, quando chega em Kalos, essa estabilidade continua porque já tinha perdido muito público. E não tinha conquistado novos fãs suficientemente para o anime para continuar assistindo. Lembrando, Pokémon tem muitos fãs no mundo, mas nem todos os fãs que jogam o jogo gostam de assistir o anime. Principalmente por o anime ter ido para uma fase mais infantil. E é isso que eu vou falar em outros vídeos, não é? Mas nesse vídeo aqui eu estou delimitando porque... só porque houve o reset, Pokémon deixou de ser clássico em Unova? Olha, esse é um dos motivos e é um dos mais pertinentes. Mas será que algum fã terá realmente a opinião de que Unova Pokémon continuava sendo clássico com a mudança brusca que teve de Ash em design, todo o anime em design, Ash em personalidade, Ash em atitudes, o Ash que teve toda aquela complexidade de relação com o Paul, de se respeitarem, mas se atacarem. Aquele relacionamento complexo dele com o Paul é ali o ápice da maturidade dele no anime todo. Isso aqui eu tô falando também para combater um outro vídeo, né? Não é combater de atacar, mas discordar de um outro vídeo, não é? Que eu vou fazer um contra-vídeo depois, falando que em Kalos, Ash experimentou a maturidade que ele nunca tinha experimentado antes. Claro que não. Maturidade de Ash veio principalmente com a relação com o Paul. Então, quais são os outros motivos para o Ash ser o Ash clássico e o anime, por conseguinte, ser clássico até Sinnoh? A progressão de personalidade do Ash. O Ash de Kanto era um Ash. Obviamente, as características dele se mantêm sempre. As características base. Né? Ele é um menino meio impulsivo, mas na maioria do tempo ele é um menino bem comum no jeito dele de ser. Mas ele é impossível na questão de quando se trata de Pokémon ele ser impulsivo. Ele ser meio birrento, ele ser teimoso às vezes, mas ele ao mesmo tempo ser uma pessoa serena. O Ash é mais sereno. Se quiserem um vídeo falando da personalidade do Ash como um todo, digam aí nos comentários que eu vou trazer para vocês também. Mas tratando por cima, o Ash de Kanto, ele é um Ash e meio infantil ainda, tanto que a relação dele com o Gary é do Gary zoando ele respondendo de forma infantil sempre. Isso só vem mudar em Johto, onde os dois estão mais maduros. Temos evolução de amadurecimento de Kanto para Johto, sim. Inclusive, temos evolução de amadurecimento do Ash de Kanto para Ligas Laranja, onde ele conseguiu o respeito do Charizard. Então, é só a gente ver cada ponto que a gente descobre se Pokémon continua sendo um clássico ou não. Se continuava sendo fiel ao que ele era ou não. Dá para um anime ser clássico do início ao fim com várias temporadas, mais de 1000 episódios? Eu acredito que sim. E ainda espero alguma obra que faça isso. Eu sou um fã de animes longos. Então, eu espero um dia que aconteça isso. Um anime que eu assista 1000 episódios e sinta que ele não perdeu a essência. Para mim, ser clássico é manter a essência sempre, mesmo com as mudanças, mesmo com a adição de camadas novas e de narrativas novas. Manter a essência. Pokémon, para mim, manteve a essência até Sinnoh. O Ash de Kanto, ele era isso tudo que eu falei. Birrento, impossível e tal. Impossível e tal. Quando chegou nas Ilhas Laranja, ele ainda continuava com a mesma personalidade. Tanto que no episódio, eu lembro até hoje, o episódio 100, ele tirava muita onda porque ninguém derrotava ele. E aí ele conhecia a prima e ela derrotava ele. E aí ele tomava um calo e aí melhorava mais a personalidade. Ele chegou a... Quando chegou no Charizard, ele já tinha tomado esse esporro da prima. E aí ele acabou se tornando melhor. Ele começou a conseguir o respeito do Charizard. Chega em Johto, ele ainda é o mesmo Ash, mas com as camadas maiores. Mas, por exemplo, na primeira luta dele com aquela treinadora do Chikorita, ele usa o Charizard e age com o mesmo jeito que ele agiria lá em Kanto. Ele continua sendo uma pessoa impulsiva, mas que ao mesmo tempo gosta de contar vantagem, como ele contou vantagem nessa batalha. Mas durante Johto sentimos a evolução dele, principalmente quando ele reencontra o Gary. A relação dele já é melhor, já é mais madura. E aí, depois disso, temos toda a temporada Master Quest. Lá eles lutam um contra o outro, se respeitam, né?
eles têm finalmente a batalha deles, o Ash ganha, mas eles se mantêm respeitando um ao outro. O respeito que não tínhamos lá em Kanto, que quase tivemos lá no episódio O Poké Curral, onde o Ash e o Gel, os Taurus do Ash estavam no laboratório do professor, eles ali quase engataram uma relação mais respeitosa. Mas essa relação respeitosa veio chegar em Johto, porque o Ash já tinha camadas de maturidade. Isso é linear, é tênue, é uma linha tênue. A evolução de maturidade não se dá de um dia para o outro, de um episódio para o outro. Se dá com o tempo. E o Ash de Kanto e o Ash de Master Quest, né, na última temporada de Johto, já é um novo Ash. Tanto que ele lidar melhor com o Phanpy que sai do ovo. Ele começa a cuidar desse Pokémon e ele lidar melhor com esse Pokémon. Então isso é o interessante. Aí quando chega em Hoenn, olhem só que interessante. Ao chegar em Hoenn, o Ash, que lá em Kanto e Johto era mais comum, o irmão mais novo do trio de Misk e Brock, assume o papel de irmão mais velho da Mei e do Max. Você percebe que ele é mais maduro, você percebe que ele tá mais nivelado com o Brock ali. Ash e Brock são os irmãos mais velhos. Eu não sinto mais aquela sensação de Brock cuidar de Ash, Brock ser um irmão mais velho, uma figura fraterna ou paterna. Eu sinto que eles estão mais nivelados ali em Hoenn. E eu acho que dá para sentir também. E o Max e a Mei, como são novatos, eles são mais cuidados por eles dois. O Ash, a relação do Ash inicial com a Mei é mais legal e menos birrenta do que o Ash com a Misty. A Mei, obviamente, no início é meio imatura, mas com o tempo ela mostra os traços dela de maturidade. Ela não é imatura há muito tempo, não. Chega lá na segunda temporada de Pokémon Advanced, ela tá mais madura. E ela chega ao ápice de maturidade lá na Batalha da Fronteira. E aí, durante toda a geração 8 de Pokémon em Hoenn, o Ash é um outro Ash que não era o de Johto. Claro que ele tinha que evoluir a maturidade, é óbvio. Porque ele ali não é mais o treinador iniciante. A geração trouxe uma nova treinadora iniciante. E ele, como um treinador não iniciante, ele tem que assumir o papel de mentorar aquela pessoa que vai viajar com ele. E isso mostra o traço de maturidade dele. Onde que o Ash de Kanto ajudaria uma Mei, se os dois estiverem iniciando a jornada juntos. O Ash nunca muda de idade, sempre 10 anos. Porém, o anime fala isso só para manter a audiência de crianças, mas o Ash evolui em maturidade. Se vamos considerar que ele passa um ano de uma liga até outra, o Ash já tem 13 anos, né, em Advanced. E aí ele trata a Mei como uma irmã mais nova, é muito diferente. O tratamento do Ash para a Mei é como se fosse o tratamento da Misty pro Ash, só que sem tanta birra. A Misty, ela é madura, mas ela é birrenta, mesmo sendo madura. O Ash já assume o papel da Misty aqui em Advanced, e ele não é um Ash birrento, ele realmente mentora ela, ajuda ela nas questões de batalha de Pokémon e tal, porque ela tá ensinando e ele não. Então a gente percebe, tem momentos, episódios de briga, tem, que eles se entendem, tem. Mas não é o tempo todo. A maior parte do tempo é o Ash sendo bem camarada, bem legal com a treinadora nova. E com o Max, principalmente. Se não me engano, tem algum episódio que o Max disse que gosta muito do Ash, que vê ele como irmão mais velho. E ali você vê, o Brock continua tendo um papel do mais velho de todos, mas ele é nivelado com o Ash. Então você vê a evolução da maturidade na relação do Ash com os seus companheiros de viagem, principalmente. E lá ele conhece um rival para a Liga Hoenn, mas você vê que o rival dele da Liga Hoenn é amigo dele, o Morrison. E o outro rival também que tem o Meowth, a relação é muito legal. Não é uma relação Ash-Gary igual era lá em Kanto. Os rivais do Ash, a partir dessas temporadas, são amigáveis com o Ash e ele também é amigável com seus rivais. Tem outra coisa, Advanced, um papel importante que o Ash teve de cuidar do Sceptile depois que ele evoluiu por um coração quebrado. Olhem isso. O Ash agiu ali com uma maturidade imensa. O Sceptile evoluiu diferente de um Charizard que evoluiu até a fase final, porque o Sceptile foi o segundo Pokémon inicial que a Ash capturou a evoluir até a fase final. É claro que eu não vou dizer é porque ele obedece o Ash, que o Ash é maduro. Não, mas
é a primeira evolução final e o inicial após o Charizard. E o Sceptile respeita muito o Ash, mesmo ele estando na evolução máxima. Ash não tinha muitos pokémons de 3 evoluções na evolução máxima, né? Por exemplo, o Pidgeot é um deles, mas o Pidgeot já tinha um comportamento mais amável com o Ash. Então ele chegou na evolução final, continuou obedecendo o Ash. Mas um Charizard e um Sceptile, que são pokémons que podem ter uma natureza mais independente, o Sceptile respeitou bastante o Ash. O Ash ajudou ele a passar por aquele coração quebrado. Aquele episódio ali demonstrou para mim que Ash estava evoluindo mais ainda na maturidade. Outra evolução de maturidade, quando a Cérebro da Fronteira número 6, a penúltima, aparentemente se apaixona pelo Ash, porque ela gosta do jeito dele. O Ash ali naqueles episódios que ele lutou contra o Cérebro da Fronteira número 6, ele demonstrou um nível de maturidade tão alto, de evolução humana assim, tão alta, que ela gostou muito dele. E o Ash ali parecia muito um adulto. Ash e Brock cada vez mais não estavam mais distantes de ser irmão mais velho e mais novo. Mesmo com idades distantes, o Ash e Brock estavam demonstrando ser os cabeça da equipe juntos. Parecia que o Ash não tinha diferença de Brock, mas em questão de responsabilidade dentro do grupo, eram os dois. A evolução da May veio junto com essa ajuda do Ash na personalidade dela. Claro que o Max não evoluiu muito. O Max ainda era uma criança, né? Não teve jeito. Até o final ele era uma criança. Mas a May, ela teve uma evolução de maturidade muito grande graças ao Ash. E aí, quando chega em Sinnoh, que é o ápice, não é, de maturidade, que é a relação complexa que ele tem com o Paul. Eu imagino que é uma relação bastante conturbada e complexa, e é meio que baseada, não baseada, mas para mim tem semelhanças com a relação de Naruto e Sasuke. Quando eles se veem pela primeira vez, eu acredito que eu acho que tem uma conexão. É uma loucura essas conexões conflitantes. Parece que eles se conectaram porque eles têm essências que têm afinidade, mas ao mesmo tempo um querendo superar o outro. E apesar do Paul não demonstrar, a gente vê de forma subliminar que o Paul respeitava o Ash. Eu achei incrível o episódio de Jornadas, onde o Ash e o Paul se encontraram. Nossa, maravilhoso. A relação deles é uma das melhores relações dos animes que eu já vi na minha vida. O Ash, obviamente, não lidou perfeitamente de início, mas ele lidou de forma madura com o Paul, quando eles lutaram e empataram a primeira vez. Imagine o jeito que o Paul trata o Ash se fosse o Ash de canto. Ele não ia saber o que agir, o Paul ia chamar ele de criancinha, que não tem paciência e tal, mas o Paul quis competir com o Ash desde o início, porque ele reconheceu que o Ash, além de um treinador bom, era uma pessoa madura como ele. E aí começaram as batalhas do controle e tal, que uma das coisas mais interessantes que eu achei, quando o Ash participou com o Buizel do torneio que a Dawn ganhou a segunda fita, que o Paul disse o que é que ele está fazendo ali, que o Paul respeita ele muito como treinador Pokémon, leva ele muito a sério. Então viu ele como um coordenador e achou extremamente estranho. E aí depois ele foi buscar satisfação. Senhor coordenador, o Ash, eu só entrei no torneio porque o Buizel me impediu. Muito interessante essa relação, sabe? Que direito o Paul tinha de pedir satisfação a Ash? Não tinha, mas era um direito implícito de um respeitar o outro como um rival. E você é um rival meu, eu te respeito como um igual, eu quero te superar, e você vai fazer uma coisa diferente do que a gente compete. Então foi interessantíssimo. Depois chegou a parte que é o ápice de todos, né? O momento ápice, né? Tem ápices de gerações, mas o momento ápice é quando o Ash perde pro Paul e ele fica mal. Ser maduro não é você não ficar mal. Ser maduro não é, ao mesmo tempo, ser resiliente. Você pode ser maduro sem conseguir ser resiliente. O Ash, ele ficou resiliente depois quando viu que os Pokémon estavam do lado dele. O Ash também continuou agindo como uma mentoração com a Dawn, como um irmão mais velho. Mas a Dawn, eu senti que tem mais maturidade do que a May no início. Não sei se é porque a Dawn é filha única, não tinha um irmão mais novo para ser infantiloide.
mas a Dawn aparentou mais maturidade do que a May no início. Mas mesmo assim, ainda assim, eu senti o Ash mentorar ela, mesmo ela demonstrando maturidade. Esses três, Dawn, Ash e Brock, foram os que mais tiveram equilíbrio em você sentir que um depende do outro, assim, sabe? O anime demonstrou como eles ficam ruins sem o Brock no episódio do Dr. Brock, que sem os conhecimentos do Brock era necessário ali para quando o Martiriz ficou doente. Mas para isso, eles três agem como um equilíbrio, não é como se um fosse superior ao outro na relação. Eram três equilibrados, mesmo a Dawn estando no início da carreira de treinadora e de coordenadora, e o Brock já sendo um líder de ginásio antes do anime começar e ter viajado 3 regiões antes de conhecer a Dawn. Eles três ali tiveram uma sinergia maravilhosa. E o Ash, naquele momento que perdeu pro Paul, a Dawn reanimou ele, e aí ele conseguiu se reerguer. Na batalha final foi quando, na liga, foi quando o Ash e o Paul finalmente, por mais que não tenha sido falado necessariamente, mas foi finalmente onde eles admitiram, por expressões faciais e pela maneira de falar, não foram as palavras, a maneira de falar, que eles se respeitavam um ao outro. O Ash disse a ele que queria batalhar novamente com ele, e o Paul aceitou. Essa, pra mim, deve ser a relação mais complexa de animes que eu já vi, sendo que Pokémon Kodomo. Pokémon é um anime voltado mais para crianças, eu não considero um shonen. Mas a relação Ash e Paul, essa geração de Sinnoh, é uma geração mais shonen. Então, o trabalho que eles fizeram da relação do Ash com o Paul foi magnífico. Eu queria ter visto muito mais interações entre eles. Foi uma relação magnífica. Em contrapartida, a relação da Dawn com a Zoe, de rivais amigas, foi maravilhosa também. Não tivemos essa relação lá com a May. A May teve com o Drew, que depois que eles ficaram mais próximos. Mas os rivais da May em Hoenn não eram amigos dela, necessariamente. O Ash ficou amigo do Morrison lá em Hoenn, mas em Sinnoh ele já não tinha um rival amigo. Então Ash tem essas experiências. Rivais amigos, rivais não amigos. Hit, Encanto e Morrison em Hoenn foram rivais amigos. Gary em Johto e Ho em Sinnoh foram rivais que não eram amigos. Então o Ash evoluiu, foi um crescente enorme em Sinnoh, para quando chegar em Unova, tudo isso resetar. Então para mim Pokémon é clássico até Sinnoh. Aí depois de Sinnoh vem um novo clássico. Eu acho que Kalos inicia com o mesmo Ash que terminou Sinnoh. Eu acho que Unova foi um multiverso diferente, em que ali foi um outro Ash e em Kalos foi o Ash continuado de Sinnoh, porque não é possível. O Ash que inicia em Sinnoh, em aparência, em jeito, em personalidade, em comportamentos, é o Ash que inicia em Kalos. Ele é o Ash que terminou em Sinnoh. É incrível isso, como Kalos parece uma sequência direta de Sinnoh. Se Kalos fosse a sequência direta de Sinnoh, ele seria o ápice do clássico para mim ali. Na verdade, nem tanto, porque eu achei a Liga Sinnoh muito mais trabalhada, porque dividiu em 4 temporadas, teve mais episódios, deu tempo da May dar um ter 6 Pokémons. Aqui em Kalos eu tenho essas críticas. A Serena não obteve 6 Pokémons, eu queria que ela tivesse obtido. Queria que tivesse um concurso maior de performance. Queria que ela precisasse de 5 fitas igual aos torneios. Eu queria que ela tivesse pegado o inicial igual a May e a Dawn pegaram das gerações referentes aos remakes, porque eu queria que ela tivesse pegado uma de equipe. A Serena, que é referente à terceira geração, o remake que foi feito na sexta. Igual a Dawn, que pegou o Cyndaquil, que é o remake na geração dela 4, feito da geração 2, que o Cyndaquil é da 2, e a May que pegou o Bulbasaur da geração 1, que o remake foi feito na geração dela 3. Gostaria que a Serena tivesse feito o mesmo, mas infelizmente isso não ocorreu. Mas em questão de relação com Pokémon, Ash ultrapassou todos os limites de habilidade ali. Aquela batalha no 7º ginásio de Kalos, em que Frogadi e Talonflame lutaram juntos, eu nunca vi tanta sinergia entre dois Pokémon de Ash assim.
nem na 7ª de Hoenn, que Pikachu e Swallow lutaram contra Solrock e Lunatone, eu senti uma sinergia maravilhosa como aquela. Parece que Talonflame e Frogadier eram irmãos ali, sabe? E a relação, né, do Noibat, que eu queria também que tivesse demorado mais para evoluir no Ivern, fosse mais desenvolvido. A relação de Noibat com Fletchling e Hawlucha é maravilhosa também, acho que com 3 Pokémons voadores. Kalos tem esses defeitos, que para mim o maior defeito de Kalos é não ser maior, era para ser maior, era para ser uma geração do tamanho de Sinnoh, de episódios quase 200, para desenvolver bastante. Ou se não fosse igual a geração 3, a liga até ali, depois uma outra competição, como foi a Batalha da Fronteira. Tivesse uma competição ali em Hoenn, depois de Kalos, que eles fossem, para a Serena de Kibe, por exemplo, não ter mais Pokémons, ela tem uma relevância maior ainda lá no grupo. A Serena foi importante para desenvolver o Ash na questão de relações mais próximas. A relação de Ash e Serena foi diferente das outras meninas. A Serena gostava dele, aparentemente. Mas muito se engana quem acha que o Ash chegou ao ápice de maturidade aqui porque teve essa questão de uma menina gostando dele. Não, o Ash continuou sendo inocente nessa questão, não é o foco dele, namoro. Ele manteve a maturidade que ele obteve e ensinou, e nessa geração ele só se deparou com um problema na oitava temporada, onde ele perdeu com o Greninja. Ali ele precisou de ajuda, porque mesmo maduro no nível que ele estava, ele caiu, né? Tem hora que a gente cai, mesmo sendo maduro, precisou de ajuda para se restabelecer. Mas o Ash de Kalos é uma sequência direta do Ash de Sinnoh. Então, o Ash de Kalos eu coloco como um Ash clássico, um novo clássico, porque o clássico, para mim, que para o Sinnoh foi encerrado por causa de um nova, mas se eu for dizer que Pokémon tem características clássicas, é a primeira, segunda, terceira, quarta e sexta geração. A quinta, 7ª e 8ª não são clássicas. Para mim, são Ashes de outras dimensões. O Ash de Unova foi um Ash resetado, como eu expliquei. O Ash de Sun e Moon não tinha nada a ver com o Ash de Kalos. Nada a ver, mesmo ele ganhando a liga ali, parecia que era a primeira liga dele. E o Ash de Jornadas, apesar dele ter integração com todos os Pokémons dele, ter visto Pou, ter visto vários personagens antigos, por personalidade, comportamentos e jeitos, não era um Ash que maduro de Sinnoh e Kalos. Pra mim, ele tinha um comportamento ali como se fosse um Ash que saiu de Johto, mais ou menos, ou mais ou menos isso. Então, essas 3 gerações, eu ainda vou fazer vídeos sobre elas, sobre Novas, Alola e Jornadas. São 3 gerações que não tem nada a ver com as outras 6 em questão de progressão, nada. Mas aqui eu vim trazer para vocês a minha visão de quando é Pokémon clássico e quando não é. Coloquem nos comentários o que vocês acham. E se tiverem algum detalhe no vídeo que vocês acharem que seja legal para fazer em outro vídeo, faço também. Aqui foi um vídeo mais geral sobre todas as gerações, porque eu acho que até onde o Pokémon foi bom e até onde não foi. Então se inscrevam no canal, comentem e curtam para mais conteúdo como esse, tá? Te vejo em um próximo vídeo. Tchau, tchau.